Atenção, gravando. Tá gravando? Acho que tá. Como eu estava falando, acho que essa deve ser a nossa última aula de matéria. Quinta-feira estamos aqui novamente, pelo menos eu vou estar aqui novamente, mas aí vai ser mais um bate-papo, assim, resolver dúvidas, fechar o semestre. Está faltando só um pouquinho da matéria para a gente ver, que é a parte de potenciais relativísticos. Sim, vão trazer a pinga e comemorar o final do semestre. Todo mundo com o trabalho pronto. Eu espero que eu, com as provas corrigidas, eu não acho que eu não consigo corrigir até quinta-feira, não, mas espero andar bastante. Pronto, Mirella chegou, então podemos começar a aula de fato. Vamos lá, vou compartilhar isso, até meia-noite, que é o horário de trabalho normal, né? De 4 da manhã à meia-noite do dia seguinte. Vamos lá. Como eu estava falando, né? O tema de hoje, para a gente fechar o semestre, é potenciais relativísticos. Fechar o semestre e o ano, né? Com isso aí a gente termina todo o eletromagnetismo, mas eu comento sobre isso depois. Na aula passada, a gente viu uma maneira diferente de colocar as questões, as equações fundamentais do eletromagnetismo, não, os postulados, as equações de Maxwell. A gente viu uma maneira diferente de escrever essas equações numa forma que é conveniente, assim, que é mais correta, uma forma que é fácil de trabalhar, né? Tendo em vista que a gente pode mudar de referencial. A gente quer ser capaz de escrever as nossas equações de física, em diferentes referenciais, particularmente referenciais inerciais, né? E aí o que aconteceu? A gente já sabia tudo de eletromagnetismo, e aí a gente se fez a pergunta, mas essas equações aqui que a gente está trabalhando, elas estão escritas em qual referencial? Tem velocidades aqui, elas estão medidas em qual referencial? E aí a gente viu que a gente tinha que tratar isso com um pouco mais de cuidado, né, para mudança de referenciais. Na verdade, as nossas equações continuavam corretas, a nossa regra de mudança de um referencial inicial para outro, que não era a transformação de Galileu, né, seriam as transformações de Lorentz. A gente viu as explicações disso no eletromagnetismo. Em particular, na aula passada, né, lembrando que a gente fez na aula passada, a gente definiu dois tensores, que eu chamei de tensores de campo. O primeiro deles é esse aí, o tensor F-mini, né? É um tensor de campo, ele combina na mesma entidade o campo elétrico, né? As componentes do campo elétrico estão aqui, ó, a X, a Y, a Z, e o campo magnético. Os componentes do campo magnético também estão aqui, ó, BX, BY, BZ. É um tensor num espaço em 4 dimensões, a gente chama isso de um quadritensor. Ele se transforma de um referencial inercial para outro segundo a matriz de transformação de Lorentz. A maneira melhor de pensar nisso é fazer um sanduíche com... Eu pego esse tensor aí, faço um sanduíche com a matriz de Lorentz, à esquerda e à direita dele, faço uma multiplicação de matrizes. Eu sei como passar esse tensor de um referencial inicial para outro, conhecida a matriz de transformação de Lorentz, que me faz a transformação de um referencial para outro. Além desse tensor, a gente definiu um outro também, a gente viu que tinha duas maneiras de definir um tensor como esse, né, que obedecia às propriedades de transformação de campo elétrico e campo magnético. A nossa motivação para definir esses tensores foi que a gente viu quando eu passo de um referencial inicial para outro, eu misturo campo elétrico e campo magnético. Campo elétrico vira campo magnético e vice-versa. Pode virar. Então, esses aqui são os nossos quadritensores de campo. E a gente escreveu as equações de Maxwell em termos desses quadritensores.
as 4 equações de Maxwell foram reduzidas, aparentemente reduzidas, a 2 equações. Na verdade, são 8. Antes de escrever as equações, eu preciso lembrar também que a gente definiu o quadrivetor, densidade de corrente. As equações de Maxwell envolvem as fontes de campo eletromagnético, né? Densidade de carga e densidade de corrente, né? Então, eu preciso, para poder escrever as equações de Maxwell, eu preciso definir também o quadrivetor. Esse é um quadrivetor, não é um quadritensor. Se vocês quiserem, é um tensor de primeira ordem, né? Nesse espaço de 4 dimensões. Esse aqui é o quadrivetor, Jμ, né? É o quadrivetor densidade de corrente. Densidade de corrente. Escrever assim é muito lento. Vou voltar a escrever em letra cursiva. Não sei qual das minhas 2 letras é pior. Mas dá para entender, né? Como que foi definido os quadritensores? Talvez um jeito... aqui ele está definido em termos de ρ0, né? Ali em cima é fácil, né? Nesse 4V2 a gente reconhece componentes do campo elétrico do campo magnético. Mas para lembrar aqui, ó, deixa eu mudar a cor da caneta aqui. Esse ρ0 aqui é a densidade de carga própria. Ou seja, é a densidade de carga medida no referencial em que a densidade de carga, em que as cargas estão paradas, né? A densidade de carga está parada em um referencial em particular. Esse é o referencial que eu chamo de referencial próprio, e eu defino a densidade de carga ali naquele referencial. Carga, que é um invariante, não muda de referencial para outro, né? Por unidade de volume, volume muda de um referencial para o outro, tem a contração do espaço, né? E esse etani que está aqui, a caneta está muito grossa, vamos afinar a caneta. O etani que está ali, né, é a velocidade própria, que é uma grandeza misturada. Ela envolve as derivadas do quadrivetor, sei lá, coordenadas, né, vamos chamar isso dxmi, em relação ao tempo próprio de tal, o tempo medido no referencial em que o meu sistema está parado, né? Isso é a velocidade própria. Bom, em termos dessas grandezas, né, eu posso escrever uma outra equação aqui, né, para o quadrivetor densidade de corrente, que a gente enxerga melhor o que são essas coisas, né? Eu posso escrever o quadrivetor densidade corrente dessa forma, que ele tem 4 componentes, né? C-ρ, componente 0 dela, é C, velocidade das ondas eletromagnéticas no vácuo, vezes ρ, densidade de carga. E as outras 3 componentes são as 3 componentes do vetor densidade de corrente, que a gente está acostumado em 3 dimensões. Então, esse quadrivetor densidade de corrente, ele combina na mesma identidade a densidade de carga e a densidade de corrente. Muito bem. Então, tudo isso para a gente poder escrever as equações de Maxwell, né, nessa notação aí. Então, vamos escrever elas aqui. Vou abrir uma outra página aqui. Né? Eu tenho, como eu disse, aparentemente, 2 equações. Uma envolvendo o quadritensor de campo F, né? A derivada das componentes dele em relação às coordenadas, né? É igual a μ0 Jμ, mais exatamente, né? Isso aqui tem uma somatória implícita, né? Eu tenho o índice μ repete, aqui embaixo e em cima, então isso aqui é df μ, aquela componente μ lá, derivado em relação a xν, mais, né? Tem 4 termos aqui do lado esquerdo dessa equação. Ok, acho que sabe, não sei. E eu tenho uma outra equação também para o vetor G, que é essa aqui. Vai lá para cima. Né? Essas 2 equações, né, elas contêm
as 4 equações de Maxwell. Na verdade, isso aqui são 8 equações, né, que correspondem às 8 equações de Maxwell. Eu tenho que lembrar, né, que os índices ali, Mi e Ni, né, podem ser 0, 1, 2 e 3. Né? Então, para cada um dos valores de Mi aqui em cima, né, 0, 1, 2, 3, eu tenho uma equação. Então, dá 4 aqui em cima. Né? E eu tenho uma somatória em Mi. Somatória em 0, 1, 2, 3. Né? O Ni está somando. A mesma, outras 4 equações aqui. Dessa primeira equação, né, sai a lei de Gauss, divergente de ela contém aqui a lei de Gauss, é ρ sobre epsilon zero, e sai também a lei de Ampère, né, o rotacional do campo magnético da μ0J. Parte do trabalho que vocês estão fazendo aí, né, é exatamente mostrar isso aí. Mais μ0, epsilon zero, a derivada do campo elétrico no tempo. E a outra equação, ela contém a lei de Gauss para o magnetismo. Quando μ igual a 0, sai isso aqui, né? Divergente de B igual a 0. E quando μ igual a 1, 2, 3, saem as 3 componentes da lei de Faraday. Né? Rotacional do campo elétrico é menos a derivada do campo magnético no tempo. Né? Eu posso escrever também a equação de continuidade, né, em termos desses quadrivetores, né, em particular do quadrivetor densidade de corrente. A equação de Maxwell, ela sai... Desculpa, a equação de continuidade, né, ela está contida aqui nessas equações. Tem um dos problemas, que eu não me lembro agora qual, mas é um dos... Não é um dos que eu recomendei para vocês, mas eu vou adicionar, no final da aula de hoje, eu vou adicionar mais uma lista de recomendados. Diversão para as férias, né? Eu sei que todo mundo fica entediado nas férias sem ter o que fazer. Então, tem uns 4 ou 5 probleminhas assim, legais, não, divertidos mesmo, fácil fazer, você sabe o que tem que fazer e é gostoso fazer. Vocês vão adorar fazer isso nas férias. Mas no final da aula eu falo quais são. Eu acho que um deles é isso aqui. É mostrar que a partir das equações você pode extrair a equação de continuidade, que nessa formulação do quadrivetor densidade corrente, o que ela está me dizendo é que a divergência do quadrivetor densidade corrente é nula. Né? Isso aqui implica... Isso aqui é a equação de continuidade, né? Isso aqui é a equação de continuidade. Eu posso mostrar ela a partir daquelas continuidades. Posso mostrar ela a partir das equações de Maxwell, né? A equação de continuidade sai das equações de Maxwell. Posso mostrar ela também derivando isso explicitamente, o que é. Eu vejo que isso aí é equivalente a falar que o divergente de J é menos a derivada da densidade de carga no tempo. Né? Uma outra maneira de dizer isso em palavras, né, é que a divergência do quadrivetor densidade de corrente, divergência de J-mi, é nula. Né? É muito elegante, né? Isso daí. Bom, tem um outro problema que eu vou recomendar para vocês, né, para desses problemas para diversão de férias, que me diz o seguinte: a segunda equação, essa equação que está aqui, ó, como é que eu indico ela? Essa equação aqui, essa equação para o G, tá? Essa equação dg mi ni, né? dx-ni, né? É uma somatória aqui, né? O índice ni repete, então isso aqui são 4 termos que tem aqui. Né? Eu fixo mi e aí vario o ni de 0 até 3, né? Somando essas derivadas aqui. Essa equação aqui, ela é equivalente à seguinte equação. Eu posso escrever essa equação em termos do vetor f. Então, na verdade, eu não preciso desse vetor g, não. Eu posso escrever todas as equações de Maxwell
em termos do tensor de campo F. Né? Então, copiei a moldura da equação. Agora eu vou copiar a equação e colocá-la dentro da moldura. Vamos marcar esse negócio direito. A equação já vem com a moldura. Só não colou no lugar certo. Essa equação para o vetor G, né? Essa equação que é as outras 4 equações, né? Das equações de Maxwell, ela pode ser escrita em termos do tensor F. Tá? Eu não preciso do tensor G. Escrever dessa forma que está aqui, né? Escrever as equações de Maxwell usando os quadritensores F e G é mais elegante, que essa equação que envolve somas de 3 derivadas aqui do quadritensor F, essa equação é feia demais, né? Pra vocês verem quão feia ela é, a gente tem que lembrar que cada um desses índices, ela envolve 3 índices, né? Mi, Ni e lambda. Cada um desses índices tem 4 valores possíveis, 0, 1, 2, 3. Então, para cada valor de Mi, eu tenho 4 valores de Ni, 4 valores de lambda, blá, blá, blá. Na verdade, essa equação aqui são 64 equações. Né? 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64. 64 equações. Nada pode ser mais feito que 64 equações. Né? Essas 64 equações, fala, putz, e agora? Ficou equação demais aí. Só que essas 64 equações, a maior parte delas não tem significado nenhum. É 0 igual a 0. Lembra que isso aqui envolve... derivadas, né? Essas derivadas são uma igual a outra, uma é menos a outra. Então, tem um monte de equações aqui que somem. Isso aqui, mostrar que isso aqui que essa equação para o quadritensor G é equivalente a essa soma de 3 derivadas aqui do quadritensor F, isso aqui é o problema 1254, 1254 na 4ª edição, que equivale ao 1253 da 3ª edição. É outro que eu recomendo vocês fazerem nas férias aí. Ok? Isso é por completeza, né? Nós vamos ficar com aquela equação ali para o G, equação com o quadritensor G, ela é mais compacta, mais elegante. Tá? Essas 64 equações que estão contidas aqui nesse termo, né? 60 delas, eu acho que todas as 60 são 0 igual a 0. Né? Essa soma de derivadas aqui dá 0. E aí eu chego com 0 é igual a 0. Mas ela contém da mesma forma as equações de Maxwell divergente de B igual a 0 e a lei de Faraday, rotacional de E menos dB dt. Estão contidas aqui dentro também. Então, se eu quiser expressar todo o eletromagnetismo em termos só do quadritensor de campo F mini, tá? Eu posso, ok? Eu posso fazer isso. Né? Bom, o que resta para a gente fazer? O que resta para a gente fazer, eu já anunciei no começo da aula, é tratar os potenciais relativísticos. Né? Isso é uma pergunta que pode vir, porque a gente viu que lá atrás, né, assim, nós estamos vendo isso desde o eletromagnetismo 1, e a gente viu no começo desse curso de Eletro 2, lá no capítulo 10, no começo não, no meio do curso, né, exatamente no meio do curso, a gente viu que era conveniente definir potenciais, né? A gente definiu os potenciais V e A, e a gente escreveu campo elétrico e campo magnético, né, em termos desses potenciais. A gente viu que o campo elétrico podia ser escrito com menos o gradiente de uma função V, que eu chamo de potencial V, potencial escalar, né, menos a derivada no tempo de uma outra função, uma função vetorial, né, que é o potencial A, o potencial vetor, né, derivada disso aqui no tempo. O campo elétrico pode ser expresso dessa maneira, e o campo magnético também
pode ser expresso em termos potenciais, na verdade, em termos apenas do potencial A, né? O campo magnético é o rotacional do potencial vetor A. A gente tem uma invariância de calibre, esses potenciais V e A não são únicos, né? Ok? A gente viu alguns calibres, o calibre de Coulomb e o calibre de Lorentz. Bom, qual é a vantagem de definir esses potenciais? A vantagem é que a gente conseguia chegar em equações que eram mais fáceis de resolver. É mais fácil, em boa parte dos casos, achar os potenciais V e A. E aí, com o potencial V e A, se eu achei o potencial V e A para o meu problema, achar o campo elétrico e o campo magnético é tranquilo, é só derivar. Né? Em princípio, derivar é um trabalho braçal só. Né? Então, será que a gente pode definir potenciais, pode usar esse conceito de potenciais aqui nessa notação, vamos dizer, relativística? Resposta, você já sabe, é sim. Então, eu vou definir, isso é mais ou menos esperado, né? Eu vou definir um quadrivetor, mais um quadrivetor, né? É o quadrivetor potencial. Quadrivetor potencial, e a gente vai chamar ele de AMI, a índice Mi. Né? Quando eu coloco o índice em cima, né? Vamos lembrar disso aí, quando eu coloco o índice em cima, é um quadrivetor contravariante. Se eu coloco o índice embaixo, é o quadrivetor covariante. E a diferença entre eles é só na componente zero. A componente zero troca de sinal de um para o outro. Quando eu mudo do contravariante para o covariante, a componente zero troca de sinal. Ok. Como que eu vou definir esse quadrivetor? A equação está pronta aqui, né? É fácil adivinhar, né? Olha só, eu tenho aqui, o quadrivetor tem 4 componentes, né? Um quadrivetor tem 4 componentes. Os potenciais A e V têm 4 componentes, né? V é uma componente, é uma função escalar, né? E A tem AX, AY, AZ, 3 funções escalares. Então, eu vou definir, só que não é tão simples assim, eu vou mudar um pouquinho, né? Opa, copiado errado. Sai daqui. Não basta clicar, né? A gente tem que apertar o Ctrl C também. Aí só depois que você aperta o Ctrl V. Então, eu vou definir o potencial AMI, o quadrivetor potencial AMI, dessa forma aqui. Ele tem 4 componentes. A primeira delas não é simplesmente V, é V dividido por C. Né? E as outras 3 componentes, AX, AY, AZ, a parte espacial dele, né? É o potencial vetor, AX, AY, AZ. De onde que eu tirei isso? Porque desse jeito dá certo, né? A gente procura a forma de acertar as coisas. O que eu quero dizer com dar certo? Eu quero dizer que eu posso escrever o quadritensor de campo F∈ em termos desse quadrivetor potencial, né? De uma forma simples e elegante. Quer ver? Com o quadrivetor potencial definido dessa forma, o quadritensor F, aquele em termos dos quais a gente escreve as equações de Maxwell, pode ser escrito assim: a componente μ do F, né, é a derivada ANI de ANI, né, potencial, quadrivetor potencial, em relação a xmi, menos o dAmi de xni. Essa relação é muito interessante, né? Porque isso aqui parece um rotacional, né? É uma extensão do rotacional para esse espaço quadridimensional, né? As componentes de um vetor, do vetor rotacional, né? O rotacional de A, né? A derivada a componente Z, né? do B aqui, que é o rotacional de A, né? DAX dy menos day dx, né? Ou vice-versa. É a mesma coisa aqui, né? Eu derivo o ANI em relação a xmi, né? E derivo o AMI, né? Em relação a xni, com o sinal trocado. Isso é uma extensão
do conceito de rotacional. É como se o quadritensor F fosse o rotacional, né, rotacional do quadrivetor potencial AMI. Legal, né? Nota o seguinte, nota que essas derivadas aqui, ó, o índice está embaixo, tá? dx, mi, com mi aqui embaixo. Então, é derivada em relação ao o quadrivetor, a coordenada, né? A coordenada lá do quadrivetor, covariante. Tá? Ele foi para baixo. A única coisa que eu tenho que me preocupar, né, é com a componente zero. Né? Ela tem um sinal trocado. Tá? Por isso é que tem que fazer o problema, porque na hora que você faz o problema é que você entende o que isso aí significa. Né? Bom, então, eu falei assim, de onde que eu tirei isso? Eu tirei isso porque está certo. O que eu quero dizer quando dá certo? A gente sabe quais devem ser as componentes do quadritensor F. Né? Nós escrevi ela lá no começo da aula, está aqui. Ó, né? O F00 é 0, o F01 é x sobre c. Vamos conferir, né, se isso aqui dá certo. Então, com essas definições aqui, né, o F01, por exemplo, o F00 é 0, não tem muita graça, não. Né? O F01 corresponde a eu fazer mi igual a 0, né? Então, eu vou fazer mi igual a 0 e o ni igual a 1. Isso aqui deve dar a componente F01, que eu vi lá que dá x, componente x do campo elétrico, dividido por c. Né? De acordo com essa nossa definição aqui, isso é a derivada do a ni, né? Então, é o A1, né? O A1 derivado em relação ao x0 covariante, menos a derivada do A0, né, derivado em relação ao x1, né, covariante também. Isso aqui é igual ao quê? O A1, né, o A1 eu leio aqui, ó, ele é AX. Então, isso aqui é a derivada de AX em relação a x0. O x0, vamos colocar uma divisão no quadro aqui, né? Eu vou lembrar quem são as coisas. Né? O x0 contravariante foi definido como C vezes T. Então, o x0 covariante é menos CT. Né? A única componente de troca de sinal é a zero. Né? Então, a derivada em relação a x0 é a derivada em relação a menos CT. Tá? Porque é o covariante. Menos a derivada do A0, quem que é o A0? É V sobre C. É a derivada de V sobre C, tá? Em relação a X1, quem que é X1? X1 contra a variante é o X, X1 contra a variante continua sendo X. As outras componentes, né, do quadrivetor X, 1, 2 e 3, elas não trocam de sinal quando eu passo de contravariante para covariante. Então, isso aqui é a derivada em relação a X. Então, isso aqui é menos 1 sobre C, né, dAx dt, menos, vou passar esse C aqui para fora também, menos 1 sobre C. Nossa, esse é o X mais feio que eu já escrevi até hoje. Então, vou tentar melhorar esse aqui. Isso aqui é X. Ó. X. Menos 1 sobre C, né? Derivada de V em relação a X. Derivada de X, não T. Derivada de V em relação a X. Isso aqui, ó, vou colocar 1 sobre C em evidência, tem nos dois termos, né? Isso é menos, e vou só mudar a ordem, isso aqui é menos a derivada de V em relação a X, menos a derivada do AX em relação ao tempo. Vocês reconhecem o que está escrito aqui dentro desse parênteses? Dentro desse parênteses está escrito
Derivada de V em relação a x é a componente x do gradiente de V. Tá? E a derivada de AX em relação ao tempo é a componente x da derivada do vetor A em relação vetor A, né? Potencial vetor, em relação ao tempo. Componente x, que é a componente x do campo elétrico, né? Componente x do campo elétrico, olha lá em cima. Componente x é a componente x do gradiente V menos a componente x da derivada do potencial A em relação ao tempo. Então, o que está escrito aqui é 1 sobre C vezes x. É x sobre C, que é exatamente a componente F01. Como a gente viu, né? A gente voltar lá atrás, a gente confere, componente F00 é 0, F01 é x sobre C. Ok, então, o que eu tenho que fazer? É mostrar todos esses aí, né? Fazer todas essas contas aqui. Eu não sei se eu fui mal o suficiente para pedir para vocês fazerem todas essas contas no trabalho, mas é possível. Tá? Mas uma vez que você fez algumas, né, as outras você tem que lembrar. Você pode lembrar o seguinte: vocês podem usar isso no trabalho. Se eu tiver feito essa maldade, vocês podem fazer. Vocês só precisam calcular 6 componentes, né? Porque o tensor F é um tensor antissimétrico. Então, as componentes da diagonal têm que ser 0 e as componentes para cima da diagonal são um negativo das componentes para baixo da diagonal. Então, basta calcular as componentes para cima da diagonal e falar como o tensor é antissimétrico, F10 é menos X sobre C, blá, blá, blá. Não? Ok, então, assim, fazendo aqui, né, termo a termo, fazendo todos os valores possíveis de μ, 0, 1, 2, 3, a gente conclui que o tensor F∈ pode ser escrito dessa maneira que eu indiquei aqui, em termos do potencial, do quadrivetor potencial ANI. Muito bem, qual é a vantagem de usar esse quadrivetor potencial? Não? Eu fiz para as componentes aí, né? Bom, faço para as outras, você acha todos os termos. Qual que é a vantagem? Vamos colocar a equação de Maxwell em termos desse quadrivetor potencial. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que levar, né? As equações de Maxwell em termos dos tensores de campo, né? Envolve o tensor F, né? E o tensor G. Né? O tensor G a gente viu, mencionei, eu posso escrever ele, a equação para o tensor G, né? Eu posso escrever em termos do F∈. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse F∈ escrito dessa forma, em termos do quadrivetor potencial, e levar na equação de Maxwell, que eu escrevi em algum lugar aqui. Está aqui, né? Vou pegar aqui o F∈, não, escrito em termos do potencial, do quadrivetor potencial, e colocar nessa equação aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Não? Então, vou fazer isso na mão. A equação é dF∈, derivado em relação a x∈, somatória implícita, né, no ∈. Isso aqui é μ0 J∈. Ok? A gente já tinha decorado as equações de Maxwell na forma tradicional, né? Agora a gente tem que decorar nessa forma aqui também. Não tem que decorar, não, né? Mas é fácil de lembrar. Eu acho mais, não sei o que eu acho mais fácil de lembrar. Não. Bom, vou substituir o F∈ aqui, né? A gente acabou de ver que o F∈ pode ser escrito em termos do quadrivetor potencial, é dA∈ dx∈ menos dA∈, né? Agora eu troco aqui, dA∈ dx∈. Substituo esse F∈ ali em cima, eu vou ter a derivada em relação a dx∈ disso aqui, né? dA∈ dx∈ menos dA∈ dx∈. Vira derivadas duplas, né? Isso aqui tem que ser igual a μ0 J∈.
Então, eu tenho a derivada em relação a xni, derivo primeiro em relação a xmi, depois em relação a xni, e esse cara de cá eu derivo primeiro em relação a xni e depois derivo de novo em relação a xni. Eu posso trocar a ordem dessas derivadas. Tá? Ok? Não faz diferença trocar a ordem das derivadas. Estou tentando melhorar a cara dessa equação, porque essa equação aí é muito feia. Né? Vamos trocar a ordem das derivadas aqui, vamos ver se a gente ganha alguma coisa. Então, ó, essa aqui, e aí já escrevo aqui, né? Isso aqui é a derivada segunda de Ani. Vou derivar primeiro em relação a xni. Não, então, peraí. Dxmi, dxni. Né? Derivo primeiro em relação a xni, depois em relação a xmi. Menos a derivada de segunda ordem do Ami. Derivado, não posso escrever que é derivado ao quadrado de xni, não, né? Porque um é contravariante e a outra é uma derivada no covariante. Então, eu vou escrever assim, ó, dx. Só vai dar problema, né? Só vai dar uma troca de sinal quando o ni for zero, mas tudo bem. Dxni, dxni. Ganhei alguma coisa? Aparentemente não, né? Aparentemente, porque agora, vamos lembrar do seguinte, o quadrivetor potencial, né, ele não é único, eu tenho invariância de calibre aqui também. Né? O quadrivetor potencial ele é definido em termos do potencial V, potencial escalar V, e o potencial vetor A. Essas componentes, né, eu posso trocar, usando um calibre, né? Calibre que eu quiser, calibre de Lorentz, calibre de Coulomb. Em particular, o calibre de Lorentz vai simplificar essa nossa equação aqui. Vamos lembrar do calibre de Lorentz? O calibre de Lorentz, na forma tradicional, Lorentz, né? Sem o T, é outra pessoa, não é o Lorentz, é outra pessoa. Apesar de que a pronúncia acho que é a mesma, né? Porque o Z tem som de tz em alemão e em holandês também. E provavelmente em dinamarquês. Acho que um desses caras é dinamarquês, mas todas essas línguas são iguais. A diferença de holandês para alemão é que o holandês você dobra as vogais. Aí você fala alemão dobrando as vogais, pronto, estou falando holandês. Dinamarquês deve ser parecido, você corta os os, eu acho. Bom, tô brincando, hein, gente. Como é que é o calibre de Lorentz mesmo? O calibre de Lorentz, na forma tradicional de escrever ele, é divergente de A é igual a era menos ou mais, hein? É menos, né? Menos 1 sobre C ao quadrado dV/dt. Né? A gente viu que esse calibre aqui era conveniente para a gente simplificar a equação que a gente obtinha lá. A gente sempre aprende mais do que eletro só na aula. A gente viu, né, a gente entrou com esse calibre de Lorentz, que ele simplificava a equação que você tinha para o potencial. Lá atrás, né, no capítulo 10, a gente definiu o potencial, viu que eu podia escrever campo elétrico e campo magnético em termos desses potenciais V e A, aí a gente colocou isso, é similar ao que a gente está fazendo aqui. Né? A gente colocou o campo elétrico e o campo magnético expresso em termos potenciais dentro das equações de Lorentz, caímos numa equação horrorosa, né, para o potencial A, que misturava o potencial A e V, aí a gente falou, olha, se eu puder fazer o divergente de A igual a menos 1 sobre C ao quadrado dV/dt, isso matava um termo inteiro da equação, né? E a equação ficava muito mais simples. A mesma coisa vai acontecer aqui. Ó. Olha só, como é que eu posso escrever esse calibre de Lorentz aqui? Eu vou reescrever isso aqui. Né? Isso aqui é equivalente a falar o seguinte, derivada de AX em relação a X é o divergente do A, né? Mais a derivada de AY em relação a Y, mais a derivada de AZ em relação a Z. Isso aqui é o divergente de A. Agora eu vou passar esse termo da derivada do V em relação ao tempo para lá. Ó.
mais, né, vai passar para o lado de cada equação. Mas eu vou colocar assim, ó, eu tenho um c ao quadrado aqui, né? Então, vou colocar aqui a derivada de v sobre c, aqui. Um dos c's do c ao quadrado ali eu coloquei aqui, né? Dividido por c, ele continua no denominador. E o outro c eu vou deixar aqui embaixo, mas eu vou derivar em relação a c, que é uma constante, vezes t. Isso aqui tem que ser igual a zero. Olha os termos que estão lá em cima. A x, a y, a z e v sobre c. Isso aqui são as componentes, né, do quadrivetor potencial. Eu estou derivando o quadrivetor potencial em relação às coordenadas, né, ao xmi. Né? Isso que está escrito aqui é equivalente... Faltava um espacinho aqui, né? Mas eu vou escrever aqui do lado. Ó. Isso aqui é equivalente a escrever dAmi dxmi, né, contravariante, é igual a zero. Esse é o calibre de Lorentz em termos do quadrivetor potencial. A derivada de Ami em relação a dxmi dá zero. Tá? Como o quadrivetor potencial tem divergência zero. É o calibre de Lorentz escrito em termos do quadrivetor potencial. Né? Lembrando, né, o x0 em cima é c vezes t, né? E v sobre c aqui é a componente zero do A. Né? É o A, índice zero lá em cima. Então, como é que isso aqui pode simplificar a nossa equação ali? Por quê? Ali, né, olha, eu tô querendo olhar para essa equação aqui, né, para o quadrivetor potencial. Então, nessa equação aqui, ó, eu tenho o termo dAni dxni, o primeiro termo aqui. Eu vou reescrever essa equação, vou copiar ela. Será que eu consigo copiar ela? Eu acho que sim. Né? Ela faz parte de uma confusão aqui. Vamos ver se eu consigo selecionar só ela, para não ter que escrever isso aqui tudo de novo. Não consigo. Não consigo. Eu escrevo ela lá de novo. Tem uma pergunta aqui. No trabalho, pode ser a equação dessa forma emoldurada? Essa forma que está aqui? Pode. Tem uma parte do trabalho, né? Tem uma parte do trabalho que pede para você escrever, tem uma parte que pede para você escrever as equações de Maxwell em termos do quadritensor F e G, né? Então você tem que usar quadritensor F. E lá no final, acho que os dois últimos itens do trabalho, ele pede para você definir, ele sou eu, né? Eu peço para definir o quadrivetor potencial, A, Mi, né? E escrever as equações de Maxwell em relação a ele. Sim, seria isso aqui. Né? Quer dizer, não sei, porque tem uma pequena diferença lá. Né? Eu posso simplificar usando o calibre de Lorentz, que é o que eu estou querendo mostrar aqui. O calibre de Lorentz é dAmi dxmi igual a zero. Então, vou escrever isso de novo ali na outra página. Queria muito copiar isso aqui, mas talvez eu possa copiar daqui. Ó. Não, vou levar isso tudo para lá e eu apago lá. Ctrl C. Eu quero levar isso que eu marquei aqui, né? Eu quero levar para a página seguinte. Mas eu não preciso de tudo, então eu vou apagar umas partes aqui. Ó. Primeiro vou apagar isso tudo aqui que eu não preciso. Vou deixar só essa equação emoldurada aqui. Ó. Levá-la ali para cima. E eu quero também lembrar o calibre de Lorentz, que a gente achou aqui, né? Que é esse cara aqui. Vou levar ele para lá.
Isso aqui é o calibre de Lorentz, na notação de quadro vetor. Calibre de Lorentz. Então, esse primeiro termo aqui, ó, da equação que contém a equação de Maxwell, né, é a derivada em relação a dx da derivada de Ani em relação a x, né, menos a derivada segunda de Ami em relação a dx dx. Isso tudo tem que ser igual a μ0 j. Se eu adotar o calibre de Lorentz, esse primeiro termo aqui dá zero. Né? No calibre de Lorentz. Calibre de Lorentz. Então, o calibre de Lorentz é conveniente aqui também. Né? Ele era muito conveniente, né? E ele é conveniente aqui também. Né? O calibre de Coulomb, o divergente de A ser igual a zero, não é conveniente. O calibre de Coulomb ele não fica invariante quando você muda de um referencial para outro. Mas isso é outra história. Né? Nós vamos ficar no calibre de Lorentz, então. Né? Então, a minha equação vai simplificar. Ela vai ficar só aquele termo de lá, d2 a mi dx ni dx ni. Um é covariante, o outro é contravariante. Isso aqui tem que ser igual a menos. Esse sinal menos aqui eu vou jogar para o lado de lá. μ0 j mi. Momentos finais do curso se aproximando. Eu vou definir o D'Alembertiano. Vou voltar a definir, né? Porque a gente já definiu isso lá atrás. O D'Alembertiano, que é quadrado ao quadrado, por definição, é a mesma definição de antes. Ligeiramente modificada, né? Porque agora eu vou escrever em termos do quadritensor, é a derivada em relação a dx ni, a derivada em relação a dx ni. Um é covariante, o outro é contravariante. Tá? Isso aqui são 4 termos, né? Tem uma somatória incluída aqui. Né? Então, na parte espacial, isso aqui são as derivadas segundas em relação a x, mais a derivada segunda em relação a y, mais a derivada segunda em relação a z. Né? Então, a parte espacial é o laplaciano. Né? Del ao quadrado. E a parte temporal, quando o ni é zero, né? Então eu tenho uma derivada em relação a ct e uma derivada em relação a menos ct. Né? Isso aqui é menos ct, a segunda derivada é em relação a ct. Então isso é menos 1 sobre c ao quadrado, um deles troca de sinal, né? Derivada segunda em relação ao tempo. É a mesma definição de D'Alembertiano que a gente fez antes. Tá? Então, ó, essa equação que está aqui, né, significa que o D'Alembertiano do potencial Ami, o quadrivetor potencial Ami, é menos μ0 jmi. Ou seja, o D'Alembertiano de Ami é menos μ0 jmi. Essa equação resume todo o eletromagnetismo. Todo o eletromagnetismo está nessa equação aqui. Então, aquela ideia de fazer uma camiseta, né? Essa aqui é uma camiseta melhor ainda. Você vai fazer uma equação, uma camiseta que tem uma única equação que expressa todo o eletromagnetismo. É claro que você tem que saber o que é o quadrivetor potencial Ami, o que é o quadrivetor densidade corrente Jmi, μ0, D'Alembertiano, né? Como é que você expressa o tensor de campo F em termos do quadrivetor potencial A, né? Quais são as equações para o tensor de campo, etc. Né? A gente olhou só uma equação, né? Eu olhei. Vamos voltar atrás aqui. Ó.
eu olhei só a equação, foi aqui, né, que a gente começou. Isso, a gente olhou essa equação aqui, né? E a equação para o vetor G, que é... Nossa, tá faltando alguma coisa aqui, está faltando a equação para o vetor G. Não, a equação para o vetor G, ela não está embutida nessa aqui, não. Mas a equação para o vetor G, né? Como é que ela era? Era a derivada do G mi ni em relação era a derivada em relação ao contravariante, não é isso? Dx mi. A gente viu que ela é equivalente a essa equação aqui, ó. Calma aí. Não, eu preciso da força de Minkowski também, tá? Isso aqui não inclui a força de Minkowski, não. Não, estou brincando. Isso aqui não é todo eletromagnetismo, não. Eu preciso da força de Minkowski, né? Essa equação que está aqui, né? A equação da camiseta, é a equação que me dá o quadrivetor, a solução dela me dá o quadrivetor potencial A, né, em termos das fontes de campo eletromagnético, que estão expressas aqui no quadrivetor densidade corrente. Uma vez de posse do quadrivetor A, eu posso calcular o tensor de campo F, e o tensor de campo F, ele contém o campo elétrico e o campo magnético. A equação, alguém perguntou, a equação para o G. A equação para o G, eu estou tentando lembrar aqui se a equação para o G é em relação, a equação para o G é em relação ao contravariante, né? É dg mi em relação a dx ni. Dx ni é igual a zero. Essa equação é equivalente a essa outra equação aqui, né? Em termos só do quadrivetor, do quadritensor F, certo? Da equação para o F, essa que a gente estava trabalhando com ela, né? Essa equação aqui, né? Dessa equação aqui sai a lei de Gauss e a lei de Ampère. Da equação para o G, que pode ser expressa em termos do F, sai a lei de Gauss para o magnetismo e a lei de Faraday. Ok, então, falta a gente olhar o que vai acontecer com essa equação, né? Eu posso escrever essa equação aqui, a equação para o G, né? Eu posso escrever ela em termos do potencial, usando o quadrivetor potencial. Só que, quando eu escrevo ela em termos do quadrivetor potencial, essa equação ela é automaticamente satisfeita, porque, veja bem, eu vou substituir o F de mini aqui, né? E eu estou na notação eu estou no calibre de Lorentz, né? df mini dx lambda, isso aqui é a derivada em relação a x lambda do F de mini, que eu vou escrever em termos do potencial, que é isso que está aqui, não? Vou conseguir copiar. Não vou. Consegui. Então... Deu certo, não? Então, vamos lá. É dAni dx mi, né, menos dAmi dx ni. Então, é dAni dx mi, né, menos dAmi dx ni. Embaixo. Né? Na hora que eu tenho que derivar isso também, eu derivo primeiro em relação a xmi, depois a lambda, esse ficar primeiro em relação a xni, depois a lambda, né?
aí vai ter uma somatória aqui, né, de várias derivadas de segundas, né? Uma em relação a x-mi, outra a x-lambda, envolvendo esses três índices. Quando você troca a ordem das derivadas e leva as trocas de sinal, né, para os coeficientes zero em consideração, todas essas equações aqui resultam em que zero é igual a zero. Essa equação, na notação do potencial, ela é automaticamente satisfeita. Isso tem uma frase, acho que é uma das poucas frases enigmáticas do livro do Griffiths, né? Que ele fala assim, ele simplesmente fala lá no meio, a equação para G é automaticamente satisfeita na formulação do potencial. Quando você escreve ela em termos potencial, você fala, o que esse cara está querendo falar? Eu gosto, uma das coisas que eu gosto do livro do Griffiths é que ele tem poucas dessas afirmações que saem do nada, né? Eu não sei se vocês já estudaram em algum dos livros do Landau. O livro do Landau é cheio de coisas assim, né? Cada página tem pelo menos umas 5 afirmações. Dessa equação mostra-se que... Aí vem uma outra expressão que não tem nada a ver com a expressão que te ensina, nada. Você gasta uns 3 dias para fazer esse passo de uma linha. E, como eu disse, tem umas 3 coisas dessa em cada página. Então, cada página do livro você demora uma semana num livro do Landau. O Griffiths tem poucas dessas. Essa é uma delas, né? Quando ele apresenta o potencial, o quadrivetor potencial lá, ele fala, a equação para G é automaticamente satisfeita quando você escreve ela em termos potencial. O que ele quer dizer é isso, é que essa soma de 3 derivadas aqui vai dar zero automaticamente. Porque eu tenho derivada segundas potencial, tem sinal trocado aqui, na hora que eu troco a ordem das derivadas, eu anulo os termos. Um termo de cá anula um termo que está aqui, um termo daqui anula um termo que está lá, assim por diante. Na verdade, assim, para fazer justiça com o Griffiths, isso aqui, se você continua lendo, não, se você parar e tentar ver o que é essa frase, você vai gastar muito tempo. Mas se você seguir em frente, você vai ver que no problema 1257, ele pede para você mostrar exatamente isso. Outro dos problemas aí para vocês se divertirem. Tá? Então, na verdade, a equação que a gente precisa... Veja bem, o que a gente está querendo determinar? Né? Toda essa confusão que a gente está arrumando aqui, o que a gente quer é o campo elétrico e o campo magnético. Né? E para que a gente quer o campo elétrico e o magnético? Voltar mais um passo atrás. A gente quer saber a força sobre uma carga. Tem uma determinada carga Q lá, né? E eu quero saber qual que é a força de origem eletromagnética sobre ela. Então, sim, precisamos da força de Minkowski. Essa equação não contém tudo, não. Mas as camisetas também, se eu me lembro bem da camiseta lá, que tem as 4 equações de Maxwell, ela não tem a força de Lorentz lá não, né? Falha. Tá? Então tá bom, vocês podem colocar, vai ficar ainda assim, vai ficar uma camiseta legal. Com essa equação aqui, né? O D'Alembertiano do quadrivetor potencial, mais a força de Minkowski, né? Que a gente viu na aula passada. A segunda equação para o G não contribui em nada. Você fala, mas não está faltando alguma coisa? Veja bem, quando eu resolvo essa equação, eu acho o quadrivetor potencial. De posse do quadrivetor potencial, eu posso calcular o quadritensor F. Não? O quadritensor F. Com o quadritensor F na mão, aí eu vou usar essa equação aqui, porque agora eu tenho o quadritensor F. Anota aqui, os coeficientes aqui estão embaixo, hein? Esse aqui é o covariante do quadritensor nessa equação com 3 derivadas aqui. Mas então, com o quadritensor F na mão, eu sei escrever essa equação aqui, né? E a outra lá para o F, né? Que tem um termo só. Uma vez disso, então, eu tiro, né? Se eu tenho o quadritensor F, eu tenho o campo elétrico, o campo magnético, então não preciso nem resolver equação nenhuma, não. Eu tenho de posse do... Então, vou voltar atrás de novo. Opa, parei a tela aqui. Vamos voltar lá. Você vai trocar